Olá, boa noite. Boa noite. Laudo do IML de Brasília mostra que o deputado federal Paulo Maluf, do PP, tem doença grave. Mas o ex-prefeito de São Paulo pode continuar preso e ser atendido no presídio. Rodrigo Maia, do DEM, recebia a Caixa 3, segundo o relatório da Polícia Federal. O presidente da Câmara ganhava dinheiro de empresas para campanhas eleitorais a mando da Odebrecht. Juca Bala, o doleiro do esquema criminoso do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, volta ao Rio e negocia delação premiada. O doleiro está preso no Uruguai e deve chegar ainda esta semana, onde ficará na penitenciária de Benfica. Depois de 2 anos de interdição, a passarela do aeroporto de Congonhas é reaberta ao público. Ela foi reformada e modernizada e a obra custou 6 milhões de reais. Em vídeo, o ex-presidente Alberto Fujimori pede perdão ao povo peruano depois de receber indulto humanitário. Ele foi condenado por mandar um grupo militar ligado a ele assassinar 25 pessoas. O Natal passou, mas tem Papai Noel que não pôde parar de trabalhar e encara o trânsito de São Paulo como motorista de aplicativo. O Jornal da Gazeta está no ar. O Natal já foi, mas tem Papai Noel que segue trabalhando. Depois do dia 25, o bom velhinho encara o trânsito de São Paulo como motorista de aplicativo. Dá até um pouco de tristeza, mas é assim. O Natal já passou e até o Papai Noel tem que seguir a vida. Hoje foi dia de guardar os acessórios, a velha bota e a tradicional roupa vermelha. Tudo vai para a mala, para voltar só o ano que vem. Hora de fazer também um balanço do trabalho. O Natal desse ano já se mostrou bem melhor que o Natal do ano passado. Então, deu para perceber bem uma recuperação para o trabalho do Papai Noel, da Mamãe Noel. Foi realmente bem melhor. O Papai Noel, ou melhor, o Gesualdo, é motorista de aplicativo. Ele conta que depois que se aposentou como bancário, não quis ficar parado. Escolheu uma profissão que desse prazer, complementasse a renda da família e, ao mesmo tempo, ajudasse a divulgar o trabalho como Papai Noel. E se você acha que o Papai Noel agora vai pegar um carro, sair de férias, ir para uma praia, descansar e só vai voltar a trabalhar em dezembro do ano que vem, você está enganado. É que agora sai de cena o bom velhinho e entra o cidadão Gesualdo, que vai encarar o trânsito complicado da maior cidade do Brasil. Eu gosto de dirigir, então lógico que eu prefiro 1000 vezes uma estrada, mas não me estresso com o trânsito. O fato de você se descontrair, de você poder conversar a respeito do Papai Noel, a respeito dos trabalhos do Papai Noel com os passageiros, contar histórias do Papai Noel, também acaba descontraindo o passageiro, acaba descontraindo o dia a dia. Gesualdo não esperava ligar a sua imagem à do bom velhinho, nas horas em que estivesse dirigindo. Mas os cabelos brancos e a barba longa fazem com que seja identificado. Acompanhamos um dia do Papai Noel motorista e logo na primeira passageira, ele é reconhecido. Na hora que eu vi a imagem, eu ainda falei pra minha prima, vou pegar o Uber com Papai Noel. É muito semelhante, né? Muito semelhante, muito mesmo. E não é que pelo caminho ele recebeu um pedido especial. Pamela disse que o sobrinho de 6 anos estava deixando de acreditar no bom velhinho. A missão do Papai Noel motorista foi desfazer o mal-entendido e resgatar a fantasia do menino. Ó, vou pedir desculpa para você, porque o que acontece? O Papai Noel não tem como estar em todos os lugares ao mesmo tempo, tá? Ainda mais antes do Natal, que é corrido, que precisa ver se os brinquedos estão prontos e tal, é muito complicado. E agora? Tá tudo certo? Você acredita no Papai Noel? Sim. Mesmo? Toca aqui. Aê! Esse tipo de reação, esse tipo de pedido às vezes, tá? Ah, então me leva até a escola, deixa eu mostrar para o meu filho, tá? É tal coisa. Quando você é o verdadeiro Papai Noel, não tem jeito.
Hoje foi reaberta, mais de 2 anos após a interdição, a passarela Comandante Rolim Amaro, que passa sobre a Avenida Washington Luiz e dá acesso ao aeroporto de Congonhas. Cerca de 5.000 pessoas passam pelo local todos os dias. A passarela definitiva foi instalada em novembro, mas reaberta só hoje de manhã. Tomada por ferrugem, a antiga estrutura, projetada pelo famoso arquiteto Vilanova Artigas há 44 anos, tinha risco de desabamento quando foi interditada em 2015. Uma estrutura de metal foi instalada para a travessia provisória das pessoas. O novo projeto foi idealizado pelo neto de Vilanova, o arquiteto Marco Artigas, e pela arquiteta Helena Camargo. A reforma custou R$ 6.700.000 e foi uma doação à Prefeitura de São Paulo, custeada por empresas privadas. Hoje à noite, a Companhia de Engenharia de Tráfego vai bloquear a Avenida Washington Luiz a partir das 11h30 da noite para desmontar a passarela provisória. A campanha de vacinação contra a febre amarela recomeçou hoje aqui na capital. A imunização tinha sido interrompida para o recesso de Natal. Desde o dia 21 de outubro, quando teve início a campanha de vacinação, já foram imunizadas 1.100.000 pessoas só na região da Zona Norte, onde parques foram fechados depois do registro de mortes de macacos vítimas da doença. A meta da Prefeitura é imunizar 2 milhões na região. A Zona Sul também terá vacinação preventiva e será feita nos distritos de Jardim Ângela, Parelheiros, Marcilac e parte do Capão Redondo. Estes bairros ficam próximos a Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, onde foram confirmadas as mortes de 10 macacos também com febre amarela. Até agora, em todo o estado, 591 animais morreram vítimas da doença. Hoje, o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, anunciou a abertura do edital para consulta pública da parceria público-privada que pretende construir moradia popular na zona leste da capital paulista, inspirada nos moldes de obras em Paris, Londres e Nova York. De acordo com a proposta do Estado, as 4.556 unidades habitacionais da PPP dos Trilhos serão construídas sobre a estação Belém do metrô. O processo de licitação está programado para ser lançado em 2018. A previsão é de que, após as sugestões de empresários e sociedade civil serem aprovadas, o projeto seja concluído em 7 anos. Uma boa sinergia, a habitação e a mobilidade, que é o grande desafio para a gente melhorar a vida da nossa população e trazer investimento privado. Segundo o secretário da Habitação, Rodrigo Garcia, as intervenções ocorrerão com o metrô em funcionamento. O projeto ainda deve contar com outras construções sobre os trilhos, como áreas comuns e comerciais, praças e até equipamentos públicos, como creches. O valor do investimento é de R$ 1,4 bilhão. Pesquisa Datafolha publicada hoje mostra que 7 em cada 10 brasileiros são contra as privatizações de empresas estatais. De acordo com a pesquisa, 70% dos brasileiros dizem ser contra a privatização de empresas estatais. Outros 20% se dizem a favor e 9% são indiferentes ou não souberam responder. A rejeição às privatizações independe da escolaridade, segundo o levantamento. Entre as pessoas com apenas o ensino fundamental, 73% dizem ser contra, 14% a favor e outros 14% indiferentes. Entre os entrevistados com apenas o ensino médio completo, 72% se dizem contra as privatizações, 20% a favor e 8% são indiferentes ou não souberam responder. Entre os entrevistados que têm ensino superior completo, 62% afirmaram ser contra a privatização de empresas públicas, enquanto 33% são a favor e 6% indiferentes ou não souberam responder. O Datafolha também perguntou se a venda de empresas brasileiras para estrangeiros traz mais benefícios ou prejuízos ao país. 67% dos entrevistados disseram trazer mais prejuízos, enquanto 24% afirmam ser mais benéfico. 8% não souberam responder, enquanto 1% deu outras respostas. O resultado do levantamento deve impor ainda mais dificuldades ao governo Michel Temer, que planeja para o ano que vem a privatização do sistema Eletrobras. O projeto precisa passar por autorização do Congresso antes de iniciada a operação de venda da empresa, mas por conta do ano eleitoral, parlamentares devem impor obstáculos ao governo para votar esse tipo de pauta próximo à eleição.
O último trem da frota pioneira do metrô paulistano vai sair de circulação. A partir de fevereiro, ele vai passar por uma grande reforma. O Velho Guerreiro é a única das mais de 50 composições dos anos 70 que não foi modernizada. Atenção que o fotógrafo já está pronto. Tá todo mundo aí? É um registro quase obrigatório. Afinal, este trem é uma relíquia, o último de uma geração pioneira. Em 1974, a frota A35 inaugurava o serviço do metrô na cidade na linha azul. E esse Velho Guerreiro é o único dos mais de 50 trens da década de 70 que ainda não foi modernizado. A entrada no pátio de manutenção deve ser a última antes de uma grande reforma que está por vir. E a despedida reuniu gente como o seu Queixite, hoje aposentado. É uma emoção indescritível, porque é como se fosse voltar no tempo, né? E relembrar exatamente naquele momento, porque eu tinha 19 anos, né? Seu Moisés se lembra bem das artimanhas para lidar com uma máquina tão grande que pesa 160 toneladas vazia. Para trocar um motor tinha que calçar o eixo com uma alavanca, porque não tinha uma ferramenta apropriada ainda não. O A35 tem ao todo 120 metros de comprimento e é composto por 6 vagões. A data da reforma já está marcada, será no dia 5 de fevereiro e vai durar 6 meses. Durante este período, esta transformação do trem vai incluir aproximadamente 100 pessoas. Na lista de melhorias, a troca dos exaustores por ar-condicionado, substituição das janelas, das portas, até a cabine será ampliada. O painel no melhor estilo vintage será turbinado. Os assentos trocados. Já a parte estrutural externa vai ser uma das poucas que será mantida. A caixa, que é toda feita de aço inox, e toda a parte de equipamento que nós chamamos de truque, onde vai vai o motor, onde fica o eixo e rodas de trem. O restante tudo é modificado. Depois da manutenção, hora de ir para os trilhos. Até fevereiro, o A35 seguirá rodando. O Pedro, que está na empresa há quase 40 anos, é um dos operadores mais antigos ainda em atividade. É dele a voz do famoso aviso. Estação Tiradentes. Ele não é digitalizado, então você tem que fazer tudo isso aí. E a atenção redobrada, né? Para não errar a estação. Tudo, na entrada da estação, na saída da estação. E já que está difícil acabar com a superlotação, trafegar no conforto de um trem novinho e com ar-condicionado deve, pelo menos, aliviar o sufoco. Foi um pouquinho quente, né? Por conta de não ter aquele ar-condicionado que a gente está acostumado. Incomoda muito. Porque é muito calor, né? Relatório da Polícia Federal indica que Rodrigo Maia, do Democratas, recebeu dinheiro de empresas a mando da Odebrecht. Os valores teriam sido usados durante as campanhas do presidente da Câmara. A prática é conhecida como Caixa 3. O esquema recebeu este nome porque possui um intermediador para disfarçar o caminho da propina. A investigação usou como base a delação de donos e executivos da Odebrecht. Em depoimento no início do ano, foi revelado que a cervejaria Petrópolis, dona da Itaipava, era utilizada para intermediar doações eleitorais. Para a PF, a Odebrecht mantinha uma conta conjunta com a cervejaria para o pagamento de propinas. A suposta prática teria sido realizada da seguinte forma: a Odebrecht repassava dinheiro para a cervejaria Petrópolis, que por sua vez realizava supostas doações para duas distribuidoras, Praia Mar e Leroz. Seriam elas as responsáveis por fazer a quantia chegar às mãos dos políticos. Além de Rodrigo Maia, do DEM, a PF investiga ainda outros políticos que teriam participado do esquema. Entre eles, o pai do presidente da Câmara, o vereador do Rio, César Maia. Ele recebeu R$50 mil da cervejaria Petrópolis por meio do Democratas em 2014. Naquele ano, ele disputou uma vaga no Senado e perdeu. Segundo os delatores da Odebrecht, cerca de R$120 milhões foram distribuídos desta forma a diversos políticos nas eleições de 2008, 2010, 2012 e 2014. Também em 2014, a Polícia Federal encontrou uma doação de R$200 mil da empresa Praia Mar na prestação de contas de campanha de Rodrigo Maia. A suspeita é de que a quantia doada ao Diretório Nacional do partido teria sido repassada a Maia.
Ainda em 2014, a PF encontrou doações de mais de 6 milhões de reais ao DEM em nome da Cervejaria Petrópolis. Dinheiro que, segundo o dono da Petrópolis, Walter Faria, foi doado a pedido da Odebrecht. Walter Faria já prestou depoimento à Polícia Federal e revelou que uma conta corrente era mantida entre a cervejaria e a empreiteira. Segundo ele, com o esquema, a empresa ganhava descontos da Odebrecht na construção de fábricas. Rodrigo Maia afirma que as doações recebidas em campanhas respeitaram a legislação e estão registradas na Justiça Eleitoral. O juiz Bruno Macacari, da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, negou hoje um pedido da defesa do deputado Paulo Maluf, do PP, para que um médico particular o examine e verifique as instalações da unidade em que ele está preso. E um laudo do IML de Brasília mostrou que o ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, Paulo Maluf, do PP, tem doença grave, mas que o presídio da Papuda tem condições de atendê-lo. Maluf está preso desde a semana passada, quando foi transferido de São Paulo para a capital pela Polícia Federal. Os advogados do deputado pedem que ele cumpra a pena em prisão domiciliar, alegando que o parlamentar sofre de câncer de próstata, hérnia de disco, problemas cardíacos e tem os movimentos limitados. Maluf foi condenado em abril pelo STF pelo crime de lavagem de dinheiro no período em que esteve na Prefeitura de São Paulo. O cumprimento da pena foi determinado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, no último dia 19. A defesa de Maluf chegou a recorrer à presidente do STF, Carmen Lúcia, mas a ministra rejeitou o recurso e manteve a prisão. Juca Bala, doleiro do esquema do ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, volta ao Rio de Janeiro e negocia acordo de delação premiada. O doleiro está preso desde março no Uruguai e deve chegar ainda esta semana no Rio. Ele ficará na penitenciária de Benfica, na zona norte da capital fluminense. Vinícius Vieira Barreto Claré, conhecido como Juca Bala, desistiu de evitar a extradição, o que levanta especulações de que está próximo de fechar um acordo de delação. Juca Bala foi citado por outros 2 delatores da Operação Calicut, versão da Lava Jato do Rio de Janeiro. Os irmãos Renato e Marcelo Chibar revelaram que quando o esquema de propina do ex-governador Sérgio Cabral ficou grande demais em 2007, tiveram que chamar Vinícius para assumir as operações de lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, o Juca Bala teria sido responsável por operar o recebimento de propina de 3 milhões de dólares da Odebrecht para Cabral. O ex-governador do Rio de Janeiro está preso há mais de um ano. O PMDBista já foi condenado em 4 processos da Lava Jato, apenas que somam 87 anos. Ao todo, Sérgio Cabral já foi denunciado 19 vezes na operação. O ex-chefe de gabinete do governo de Mato Grosso, Silvio Correia de Araújo, foi condenado a 2 anos e 8 meses por organização criminosa. Ex-assessor do ex-governador do estado, Silval Barbosa, do PMDB, Silvio Correia foi o responsável pelas filmagens de políticos que compareciam à antessala do então governador para pegar propinas. A juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, Selma Rosane Santos Arruda, afirmou na sentença que Silvio Correia não mereceu perdão judicial, mas como colaborou, teve a pena reduzida e vai cumprir a pena em regime fechado por 1 ano. Na mesma sentença, a magistrada condenou Silval Barbosa a 13 anos e 7 meses de prisão por concussão, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Os economistas do mercado financeiro reduziram suas projeções para a inflação oficial deste ano. Segundo os especialistas entrevistados pelo Boletim Focus do Banco Central, a previsão para o IPCA em 2017 foi de 2,83% para 2,78%. Já a projeção para o índice de 2018, de 4%, passou para 3,96%, o índice da inflação, o IPCA. O número de matrículas no ensino fundamental e no ensino médio das escolas públicas do país. Os dados são do Censo Escolar de Educação Básica deste ano. O número de alunos matriculados no ensino fundamental caiu 1,7% em relação a 2016. Cerca de 363 mil alunos a menos, totalizando cerca de 22 milhões e 56 mil estudantes matriculados. A queda no ensino médio foi ainda maior.
2,9%. Cerca de 196 mil estudantes a menos, totalizando 6.682.000 alunos. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandoli entrevista o economista Paulo Brasil sobre as expectativas para a economia em 2018. Um salgado típico de países que foram colonizados pelos espanhóis caiu no gosto brasileiro. E a receita por aqui ganhou um toque abrasileirado. Vamos rever agora uma das melhores reportagens exibidas neste ano pelo Jornal da Gazeta. Fornadas quentinhas a toda hora. Sai uma, saem duas, 3, 4, 1.500 numa sexta ou num sábado. A primeira casa de empanadas da cidade, na Vila Madalena, era de um argentino e de um chileno. Os ex-funcionários, um baiano e 3 pernambucanos, compraram e tocaram o negócio com os princípios dos antigos chefes. É uma receita argentina, né? Aí vai os ingredientes, que é tudo de primeiro, uma farinha argentina, né? A farinha tem que ser uma farinha especial. Opções de carne, frango, calabresa, palmito, queijo. Eu comia de carne e, eles colocam uva passa no molho de carne e canela. Bem diferente, bem bom. É um tempero diferente, é uma massa diferente e é uma delícia, eu adoro. É que a empanada que faz tanto sucesso em São Paulo tem uma história que é uma viagem. Criada na Pérsia, hoje Irã, foi levada para a Espanha. Mais tarde, atravessou o oceano, desembarcou nos países latinos durante a colonização espanhola e ganhou um toque especial em cada país. Menos no Brasil, que só foi abraçar todos os estilos dos vizinhos nos últimos 40 anos. Principalmente com a chegada de estrangeiros que fugiam da repressão política da ditadura. É um prato simples, em geral barato, para comer com a mão mesmo. E aqui em São Paulo, a receita mais conhecida é da Argentina. Agora, como a gente costuma dar uma brasileirada em tudo, que tal empanada de camarão ao creme? Tem também essa outra aqui de mix de cogumelos. E para mais tarde, a doce de banana com canela. E se não bastasse, na terra da coxinha, ter um cardápio bem a cara de Buenos Aires, que tal a arquitetura ajudar a dar um clima ainda maior? Uma esquina colorida no Planalto Paulista, na Zona Sul, chama a atenção de quem passa. A semelhança com a atração turística portenha, o Caminito, não é mera coincidência. Tem muita gente que vem no carro, para quando vê a esquina e tira foto, não? Alejandro é uruguaio, mas viveu quase 20 anos em Buenos Aires. Aqui abriu espaço ao gosto do freguês, sem preconceitos, com invencionices à la brasileira. E a história deu tão certo que tem argentino de olho. Tem muito argentino, tem brasileiro. Olha, eu vou te falar, eu tenho um cliente e ele cada vez, final de semana, ia para Buenos Aires, que a família dele morava lá, ele levava as empanadas de aqui. O dia de hoje foi de sol entre nuvens e pancadas de chuva aqui na capital paulista. E será que o tempo continua assim, instável até o Réveillon? Vamos ver com Mariana Armentano os detalhes da previsão do tempo para o Brasil e todo o estado de São Paulo. A previsão ainda é de tempo bem estável na maior parte do Brasil até o final de semana. Áreas de baixa pressão, uma no Paraguai e outra na costa entre o Paraná e São Paulo, favorecem a formação de áreas de instabilidade que são ainda reforçadas pelo fluxo de ar quente e úmido que vem lá do norte do país. Com isso, há condições para chuva volumosa em quase todo o centro-sul, sendo que o tempo fica mais fechado ali entre o Paraná e o sul do Mato Grosso do Sul. Já no centro-sul gaúcho, em quase toda a região nordeste, o sol predomina amanhã. Vamos ver aqui como fica a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Curitiba esquenta em relação a hoje, mas ainda chove. Por lá, a máxima na casa dos 24 graus. No Rio, os termômetros ficam entre 22 e 33, com chuvas a partir da tarde, assim como em Cuiabá, onde a máxima chega aos 35 graus amanhã. E em Recife, muito sol, chuvinha rápida e calor em torno dos 30 graus amanhã à tarde. Para São Paulo, a quarta-feira vai ser de chuvas e muito calor. O sol aparece e a sensação é de tempo bem abafado em todas as regiões.
No sul e no oeste paulista ocorrem pancadas de chuva a qualquer hora do dia e nas demais áreas, inclusive aqui na capital, chove a partir da tarde. E olha, há risco de chuvas fortes em todas as áreas paulistas por causa do calor, viu? Pode fazer até 30 graus amanhã em Presidente Bernardes e em Araçatuba. No centro-norte chega a fazer 32 na cidade de Araraquara e na faixa leste faz 29 na região de Campinas e 27 graus nas cidades do litoral. Na capital, o sol aparece entre muitas nuvens que ficam mais carregadas ao longo da tarde e aí chove até com forte intensidade. Amanhã teremos mínima de 20, máxima tarde de 28 graus. Aí na quinta a máxima cai para 27, ainda com chuvas por aqui. E na sexta-feira o tempo fica bem fechado, com temperatura só entre 20 e 25 graus aqui na capital. No Rio Grande do Norte, apesar da justiça proibir a paralisação de policiais e bombeiros, a greve continua. Eles reivindicam pagamento de salários atrasados e melhores condições de trabalho. Ontem, o Ministério da Fazenda negou ajuda financeira do governo federal no valor de 600 milhões para o pagamento de salários atrasados dos servidores do Estado. Há uma semana, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Polícia Civil estão em greve. Com a falta de policiamento, foram registrados arrombamentos de lojas, roubos de carros e assaltos. Segundo o relatório da violência letal intencional, nessa semana de paralisação foram registrados 50 homicídios, um aumento de 35% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda segundo o Instituto, foram 163 roubos de carros e 360 crimes contra o patrimônio. O governo da Venezuela libertou hoje pelo menos 80 dos presos políticos do país. Ainda há 200 detidos, de acordo com a oposição. As libertações foram recomendação da Comissão da Verdade, montada pelo governo venezuelano no último sábado. Entre os beneficiados estão ganhadores deste ano do Prêmio Sakharov, concedido pelo Parlamento Europeu aos que consideram defensores dos direitos humanos. A liberdade dos presos políticos é uma das exigências dos antichavistas para abrir diálogo com o governo Maduro e buscar uma solução para a crise profunda que a Venezuela vive há meses. O ex-presidente do Peru, Alberto Fujimori, publica vídeo pedindo perdão ao povo peruano depois de receber indulto humanitário. Fujimori se desculpou por ter decepcionado os peruanos durante o governo e agradeceu ao atual presidente Pedro Paulo Kuczynski pelo perdão de sua pena. O ex-presidente peruano foi condenado em 2009 pelos assassinatos de 25 pessoas, ordenados por ele ao grupo militar secreto Colina, além dos sequestros de um jornalista e um empresário na mesma época. A concessão do indulto a Fujimori gerou protestos e familiares das vítimas e centenas de pessoas ocuparam as ruas de Lima pedindo justiça. Nos bastidores, o indulto humanitário para Fujimori foi visto como uma moeda de troca para que os filhos dele e outros 9 congressistas da oposição se abstivessem na última quinta-feira na votação pelo impeachment de Kuczynski, acusado de receber propina da Odebrecht. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois o Peru mergulhou numa crise política e o culpado dessa vez não foi só o presidente Pedro Pablo Kuczynski, que é conhecido como PPK. A culpada foi também a oposição conservadora e populista, liderada pelo deputado Keiko Fujimori, filha do ex-ditador Alberto Fujimori. E outro pedaço da culpa cabe à esquerda, que se dividiu na semana passada quando o Congresso não chegou aos 2/3 dos votos para a deposição de PKK. O presidente peruano foi enrolado num escândalo de suborno da Odebrecht. Mas o diabólico nessa história está numa barganha. PPK fez um acordo com Kenji Fujimori, também deputado, e o outro filho do ex-ditador. O acordo previa tirar o ex-ditador da gaveta e da cadeia. Ele estava preso desde 2007 e ganhou do PPK o indulto de Natal. A notícia saiu no domingo. Ocorreram protestos nas ruas de Lima. Novos protestos ontem e hoje teve mais. Fujimori foi um governante sanguinário. Para acabar com a guerrilha do Sendeiro Luminoso, ele montou um esquadrão da morte que matou lideranças moderadas da esquerda.
Fujimori governou o Peru de 1990 a 2000. Na primeira eleição, ele derrotou Mário Vargas Llosa, que é também prêmio Nobel e o maior romancista latino-americano ainda vivo. Pois bem, agora PPK está enfraquecido e virou refém dos fujimoristas, que foram sempre adversários dele. A esquerda também saiu machucada. Uma parte dos deputados dela votou pela manutenção de PPK na presidência, para não fortalecer o fujimorismo. Mas com isso, a esquerda perdeu o chão em que pisa, a pouca vergonha e a identidade. O mandato do liberal PPK vai até 2021. Será uma presidência fraca e precária, o que poderá afetar a economia peruana, que tem indicadores tão bons quanto os da Colômbia e quase tão bons quanto os do Chile. Todos esses indicadores são melhores do que o do Brasil. Para nós, não interessa ter um vizinho enfraquecido. Já temos a ditadura da Venezuela por perto e ela já esgota todo o nosso estoque de preocupações. É assim que o mundo gira. Boa noite. E 3 dias após o anúncio da expulsão do embaixador brasileiro Rui Pereira da Venezuela, o Itamaraty decidiu aplicar reciprocidade, declarando como persona não grata o encarregado de negócios do país vizinho em Brasília, Gerardo Antônio Delgado Maldonado. Sendo assim, ele terá de deixar o Brasil. Há mais de um ano não há embaixador venezuelano aqui no país. A crise diplomática entre Brasil e Venezuela teve início com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Caracas classificou o afastamento de Dilma como um golpe de Estado. As relações pioraram ainda mais com a posição contrária do presidente Michel Temer ao governo de Nicolás Maduro. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, do PMDB, disse que governadores interessados em receber recursos federais e obter financiamentos junto a bancos públicos terão de ajudar o Palácio do Planalto a aprovar a reforma da Previdência Social. A fala de Marum foi dada depois de o governador de Sergipe, Jackson Barreto, afirmar em reportagem que o Planalto estava assegurando financiamentos como forma de convencer a apoiarem mudanças no sistema previdenciário. O ministro negou que essa pressão possa ser interpretada como chantagem ou mesmo retaliação. Estética da mulher sensual dos anos 40 e 50 atrai a nova geração de paulistas. O estilo retrô das antigas pin-ups, que tinham a imagem estampadas em calendários e capas de revistas, é ensinado em uma escola em Santo André, na região do Grande ABC. Vamos rever esta reportagem exibida no Jornal da Gazeta. A casa da Marília é um pouco diferente das casas comuns. Aqui, a paixão pelo que é antigo sempre esteve presente. Essa cama que eu tenho é uma cama vintage, ela realmente é antiga, ela é de madeira. Eu entro em todas as lojinhas que eu puder, porque sempre vai ter algum item de decoração que vai me servir e que eu vou poder guardar para fazer um ensaio ou para decorar a minha casa. O gosto pela moda e o estilo de vida das mulheres dos anos 40 e 50 fez com que ela se tornasse uma verdadeira pin-up. O termo pin-up significa pendurar, fixar. Ele surgiu porque muitas imagens dessas mulheres da época eram estampadas em calendários e páginas de revista. Com isso, soldados e marinheiros levavam essas ilustrações para a guerra e muitas pessoas penduravam na parede como objeto de decoração. Hoje em dia é grande o número de fãs e adeptas dessa tendência retrô. Essas meninas que estão se embelezando aqui, por exemplo, são aprendizes da escola de pin-ups que a Marília criou em casa. Eu trabalhei numa lanchonete aqui próxima que ela tem um estilo retrô. E o tema é carros antigos. Aí depois que eu comecei a ver, me aprofundar nessa parte dos carros, o estilo de vida que as pessoas viviam na época, eu comecei a me interessar muito. Foi aí que eu procurei mais e me identifiquei. O curso é realizado durante um dia inteiro e custa R$ 1.100. As alunas aprendem sobre a história das pin-ups, a fazer penteados e maquiagens. E no final participam de uma sessão de fotos profissionais. A Ingrid chegou assim e depois de uma produção foi transportada para algumas décadas atrás. Eu queria meio que vivenciar isso por um dia, entendeu? E como que tá sendo? Desde o começo, tá sendo maravilhoso. Já a Caroline diz que recebeu do pai as influências da moda do passado. Na minha casa, meu pai gosta muito do Elvis, né? A gente sempre escutou. O meu nome ele tirou da música que o Elvis regravou, Sweet Caroline.
Estas jovens são um exemplo de que no século XXI, o conceito de pin-up é reinventado pela mulher que cria a própria versão dessa estética pop bem feminina. Hoje em dia a gente está com uma exploração do corpo feminino de uma forma muito pesada, às vezes até vulgar. E a pin-up vem para resgatar a delicadeza, a feminilidade, as curvas, as roupas coloridas. É uma beleza, é um resgate da beleza. Os deputados estaduais de São Paulo estão reunidos na Assembleia Legislativa para tentar votar o orçamento do Estado para 2018 antes do recesso do Ano Novo. A repórter Carla Rodeiro acompanha a sessão e traz mais informações. Boa noite, Carla. Olha, a proposta de orçamento para 2018 enviada pelo governo é de 216 bilhões de reais, 10 bilhões a mais que a deste ano. Mas o orçamento não deve ser votado hoje, não, deve ficar para amanhã. Neste momento, os deputados estão discutindo assuntos relacionados com as contas deste ano, que devem ser aprovadas sem dificuldade, já que o governo Alckmin tem o apoio da maioria dos deputados. Na semana passada, antes do Natal, os deputados aprovaram uma autorização para o governo contrair um empréstimo bancário de 2,5 bilhões de reais. Dinheiro para terminar obras inacabadas, a rodovia dos Tamoios e o monotrilho das linhas 15 Prata e 17 Ouro. E o governo tem pressa, já que o ano que vem é ano eleitoral e Geraldo Alckmin é um possível pré-candidato à presidência da República pelo PSDB. E para concorrer, precisa se afastar do cargo de governador até abril. É com vocês no estúdio. Obrigada, Carla. O IPVA fica, em média, 3,2% mais barato em 2018 no estado de São Paulo. A redução do valor médio se deve à desvalorização dos veículos, já que muitos consumidores permanecem com os carros antigos em razão da impossibilidade de trocar por um novo. As alíquotas do imposto permanecem inalteradas para 2018. Veículos movidos a gasolina e os flex recolherão 4% sobre o valor venal. Veículos a álcool, eletricidade ou gás têm alíquota de 3%. As picapes pagam 4%. Utilitários, ônibus, micro-ônibus, motocicletas e similares recolhem 2% sobre o valor venal e os caminhões pagam 1,5%. Os contribuintes podem pagar o IPVA 2018 em cota única no mês de janeiro, com desconto de 3%. Em fevereiro, sem desconto, ou parcelar o tributo em 3 vezes, de acordo com o final da placa do veículo. As vendas do Natal deste ano em shoppings passaram dos 51 bilhões de reais, informou hoje a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping. Este valor representa um crescimento de 6% na comparação com o Natal do ano passado. A Serasa Experian também divulgou hoje que as vendas do comércio durante a semana de 18 a 24 de dezembro subiram 5,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. O resultado reverteu 3 anos consecutivos de queda e registrou o melhor desempenho desde 2011. O governo registrou superávit primário de 1,348 bilhões de reais em novembro deste ano, informou hoje a Secretaria do Tesouro Nacional. O resultado é o melhor para o mês desde 2013. Porém, a soma dos 11 primeiros meses de 2017, as receitas do governo com impostos e contribuições têm déficit de quase 102 bilhões de reais, o pior desempenho da série histórica, que começou em 1997. A meta fiscal deste ano autoriza déficit de até 159 bilhões de reais. Na entrevista do dia com Marielle de Aflândoli, as expectativas para a economia em 2018. Quem analisa é o economista Paulo Brasil, especialista em orçamento e finanças públicas e membro do Conselho Federal de Economia.
muito obrigada por estar aqui. Eu imagino quem está em casa, depois de festas de Natal, essa bateria, né, de notícias sobre a nossa economia e o novo ano aí chegando. E é certo que o que todo mundo quer saber é o que nos aguarda, o que nos espera. Mas eu quero começar antes com aquela história do orçamento. Nós vimos ali as imagens na Assembleia Legislativa, aquele plenário vazio. E isso invariavelmente se repete a todo ano em todas as instâncias, né? Nos estados, se repete nos municípios, se repete também no setor federal, por conta de aprovação de orçamento no fim de ano. O que é isso? Algo tão importante como é a aprovação de um orçamento para fazer frente a gastos públicos e essa vazante, né, daqueles que têm o poder de decisão. Primeiro é preciso entender a teoria. O orçamento é uma lei, portanto ela tem que ser cumprida e tem que ser discutida pela sociedade. Para isso ela tem que ser submetida à casa que representa o povo. Então, no caso dos municípios, a Câmara Municipal, no Estado, a Assembleia Legislativa e no governo federal, o Congresso, que é a Câmara e o Senado. Portanto, o cidadão deve pensar muito bem quando eleger o seu representante, porque ele é que vai definir aonde os recursos serão aplicados, representando aquele cidadão no dia a dia. É bom prestar atenção quem está lá, né? Quem está atento a isso, quem está preocupado, né? Quem está pensando no seu eleitor. Exatamente. Em si próprio e no seu eleitor. E é importante, né, que o eleitor também saiba disso. Muitas vezes, como você mesmo colocou, Maria Lídia, nesse período as pessoas já estão indo para a praia, tentando espairecer um pouco e não quer mais tanta preocupação. E, na verdade, tem que estar muito atento, porque os representantes dele é que estão lá votando o orçamento, que na verdade teria até prazo para ser votado, sob até o risco de ser cumprido no exercício seguinte, sem que a lei seja aprovada, 1/12 do orçamento anterior, até que se aprove a lei para o exercício seguinte. Bom, agora olhando para o futuro. Os indicadores da economia mostraram, agora os números da economia, nem indicadores, números mesmo, da economia mostraram que 2017 termina melhor do que se esperava. O PIB um pouco mais alto do que aquelas avaliações que tinham sido feitas, a inflação caiu mais também do que se esperava, a Selic ali no 7%, né, depois de tanto tempo, e o crescimento é vagaroso, é verdade, mas progressivo do emprego. Então, a pergunta, crescimento do consumo, nós vimos agora, notícia de compras, tudo isso. O que esses dados sinalizam para 2018? Bom, eles sinalizam de verdade, a economia lida com fatos reais, né? Tem a questão matemática, econômica, econométrica, mas ela sinaliza muito do comportamento da sociedade. Realmente, 2017 acaba fechando o ano, conforme informações, inclusive, que foram prestadas no próprio Jornal da Gazeta, com indicadores favoráveis, com expectativa de inflação menor em 2017, projeção de inflação menor para 2018, um leve crescimento da economia. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Jornal da Gazeta hoje trouxe informações que os economistas levam em consideração, que são extremamente importantes. Por exemplo, tem uma diminuição na questão das matrículas escolares, tanto do ensino fundamental como do ensino médio. Isso repercute na economia significativamente, não só a curto prazo, como a médio e longo prazo. Porque são esses jovens que vão formar a capacidade de contribuir com a economia no futuro, a mão de obra qualificada. Evidente que esses dados apontam para um 2018 um pouco melhor. Mas assim como a democracia, Maria Lídia, o crescimento econômico sustentável é doloroso e lento. Ele tem que ser feito devagar e alcançando questões positivas, sem que seja uma coisa exacerbada, porque tudo aquilo que cresce por demais, sem sustentabilidade, não se mantém. É a tal história, né? O crescimento não corresponde à velocidade que a nossa ansiedade gostaria, né? E o brasileiro está muito acostumado com isso, essas questões. Nós passamos por diversas crises e tivemos recuperações muito rápidas. Então, quando conversamos com as pessoas, eles diziam assim, bom, então, como é que é? O ano que vem, 2018, então vai aumentar muito o emprego, a economia vai bem, a minha loja vai vender muito? Não, não espere isso. Espere de forma moderada uma recuperação que vai depender muito, Maria Lídia,
da agenda política e das reformas. Ótimo você falar na política, ano eleitoral 2018 e a crise política que nós temos vivido, né, nos últimos tempos. E em 2017 se falava demais, e a economia está descolada da crise política, considerando os indicadores melhores que iam se repetindo, sugerindo tendência de recuperação. Agora, ano eleitoral, um ano eleitoral em que prevalece muita incerteza por razões que começam desde o julgamento do presidente Lula, que está em primeiro lugar nas pesquisas, no dia 24 de janeiro. Dá para dizer que em 2018 a economia vai continuar descolada da política? Então, utilizamos muito uma expressão em latim na economia que é o ceteris paribus. Se nada se modificar, essa é a tendência que deve acontecer. A economia é uma ciência humana e é impossível dizer que as projeções econômicas estejam totalmente descoladas do ambiente político. Então você tem cenários muito significativos e não é só mais no Brasil. A partir do processo de globalização, dessa velocidade das informações, da internet, daquela situação em que nós estamos falando aqui e alguém pode estar nos assistindo na China, qualquer coisa que acontece no mundo repercute na economia. Então, o cenário para 2018, que está sendo projetado pelas agências, pelos bancos, pelo Boletim Focus, etc., ele depende quase que diretamente da questão das reformas que estão sendo propostas, de quem vai assumir União, Estados e municípios, se vai continuar num processo dessas reformas serem implementadas, porque são necessárias, e se isso vai acontecer de fato. Se tiver uma sinalização de que quem venha a assumir essa situação de dirigente do país seja completamente contrário a isso que está sendo colocado, provavelmente esse cenário deve se modificar totalmente. E que peso tem o fator Lula? Com Lula ou sem Lula será a mesma coisa? Considerando a tensão que subsiste em relação à decisão nesse julgamento do dia 24. O mercado é indiferente ou está, digamos, também num certo nível de ansiedade em relação a isso? O mercado nunca está indiferente a quem vai comandar uma das 10 maiores economias do mundo. Mas na primeira gestão do presidente Lula, veja bem, esperava-se uma postura do presidente que foi totalmente diferente daquela que ele adotou. Bom, ele mesmo disse que o mercado e os empresários deviam agradecer muito a ele, que foi ótimo para eles. Eu diria que neste caso, talvez o agradecimento deveria ser mútuo. Porque acredito que o presidente da República, na época, como pretendia um projeto maior, seguiu as orientações das equipes econômicas que vinham estabelecendo um equilíbrio na economia, baixa da inflação, e soube muito bem seguir a mesma cartilha até o momento que foi necessário eleger o seu sucessor. Então fica uma incógnita agora, porque existe uma polarização muito grande na política, e esse cenário não é só prerrogativa do Brasil. Nós percebemos no mundo todo uma polarização muito grande entre extremos que defendem um capitalismo liberal, por vezes até agressivo, e um movimento socialista muito agressivo, com uma participação forte do Estado. Também citando o Jornal da Gazeta hoje, não posso deixar de citar, houve uma reportagem que foi dita a respeito da preocupação da sociedade com relação à estatização, a qual o cidadão desconhece. Muitas dessas empresas que deixaram de ser estatais e foram privatizadas, hoje são extremamente produtivas. Então, é preciso analisar isso com muita calma, sem que se tenha interferência de quem tem interesse na manutenção de postos de trabalho e de manutenção da estatização. Eu agradeço muito sua entrevista. Muito obrigada por seus esclarecimentos. É um prazer estar aqui. Boa noite. Boa noite. Com você, Juliana. E a seguir, o escândalo do doping no esporte da Rússia. Vice-primeiro-ministro, que já foi expulso de forma vitalícia das Olimpíadas, pede afastamento do comando do futebol no ano da Copa do Mundo no país. Até já. O que marcou, o que chocou, o que emocionou. 2017. Que ano foi esse? Confira na Retrospectiva 2017. No Brasil,
as denúncias e delações que abalaram o país, a condenação do ex-presidente, o prende e solta da Lava Jato, a explosão da violência. No mundo, as polêmicas de Trump, os protestos na Venezuela, os ataques terroristas nos Estados Unidos, Europa e Oriente Médio e os desastres provocados pela natureza. Retrospectiva 2017, nesta quinta, 10h30 da noite. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios. Conta com isenção da tarifa da conta corrente por perfil. Conta com aprovação do crédito imobiliário em até 1 hora. Incrível, né? Contrata crédito consignado direto pelo app e ainda concorre a 1 milhão em prêmios. E tem mais, conta com desconto no cinema, no refri e até na pipoca. Demais, né? Pessoal, vai começar. Quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente. Bradesco, pra frente. Eu não tenho dúvidas de que quando você estuda, você se aprofunda, você cria novos debates, isso agrega muito no seu dia a dia. Você começa a simular problemas em sala de aula e isso faz toda a diferença. A gente nunca sabe o que vai acontecer no futuro, então quanto mais preparado a gente estiver, melhor. Eu escolhi a Casper Libero pela tradição, pela localização, a Avenida Paulista facilita muito, então eu acho que a Casper tem um nome no mercado, tem uma credibilidade, professores de excelente nível e isso te agrega tanto que é uma satisfação incrível pra gente. Por isso, eu sou Casper. Somos todos Casper. Você já sabe aonde fazer a sua confraternização de final de ano? Comemore no Lelis Trattoria. Pratos para 2 pessoas a partir de R$ 87,00. Condições especiais para grupos e famílias. Nas noites, música ao vivo e estacionamento gratuito. Lelis Trattoria, a melhor opção para comemorar seu final de ano. Rua Bela Sintra, 1849 Jardins. Telefone 3064-2727. lelis.com.br. É Vero, é Lelis. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Pautec, a manta líquida que impermeabiliza e colore o Brasil. E agora as notícias do esporte com Gabriel Cruz e Celso Cardoso. Já começou a contagem regressiva para a Corrida Internacional de São Silvestre, que acontece neste domingo, dia 31, aqui na Avenida Paulista. Boa noite, Celso Cardoso. Boa noite, Gabriel. São cerca de 30 mil pessoas inscritas para a competição neste ano. Lembramos que a retirada dos kits de corrida acontece nos dias 27, 28 e 29, entre 9 horas da manhã e 7 horas da noite. No sábado, dia 30, você também pode retirar o seu kit entre 9 da manhã e 4 horas da tarde. Além dos homens, as mulheres também fazem bonito todos os anos na corrida. Cada vez mais elas são presença marcante nas ruas de São Paulo. É o caso de Rosângela Figueiredo, que depois de superar uma tragédia, virou um exemplo de dedicação, disciplina e perseverança. Confira na reportagem. Quem vê a atleta Rosângela Figueiredo treinando, não imagina as dificuldades que ela passou para chegar ao atletismo. No início foi difícil, a roupa, eu lembro que meu irmão comprou um conjuntinho de roupa que eu tinha que lavar todos os dias, a roupa até desbotou, né? Para as viagens, eu tinha que correr, falta de patrocínio, tinha que correr, separar 50% para próximas viagens e 50% para me manter nas vitaminas e até mesmo em casa para ajudar minha mãe. Em 2008, inclusive, a Rosângela tem uma grande lembrança da Corrida Internacional de São Silvestre. Você chegou a liderar a prova, né, Rosângela? Tive o gostinho de sair na frente. Aplausos, né? A largada das mulheres, a feminino. É isso que eu tenho de lembrança. Mas tudo mudou em 2013. Nós estávamos indo, era meu marido, né? Nós tínhamos 8 anos de convivência e era ao mesmo tempo meu treinador. Eu lembro que foi na BR de Mimoso do Sul, 4 horas da manhã. Teve uma batida e ali eu fiquei presa na ferragem e ele não resistiu. Foi muito difícil porque minha ferramenta de trabalho, né, minhas 2 pernas.
Atingiu diretamente a perna, né? Essa perna afetou o joelho, né? Eu tenho uma placa no joelho. Como é que foi, depois desse acidente, você, claro, perder seu marido, uma tragédia, marido e treinador? Nossa, no início foi... assim, desculpa, eu tô emocionada, assim. Muito, muito difícil voltar para casa sem ele. Mas assim, na cadeira de roda. Bom, mas aí eu devo voltar por cima, né? E da Rússia, vem mais notícias sobre o escândalo de doping que abalou o esporte do país. Hoje, o vice-primeiro-ministro russo Vitaly Mutko anunciou que vai abdicar das funções de presidente da Federação de Futebol do país para se defender do escândalo de doping que baniu o esporte russo nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno na Coreia do Sul. Vitaly Mutko é vice-primeiro-ministro russo e um dos responsáveis pela organização da Copa do Mundo no país no ano que vem. Ele acumulava a função de presidente da Federação Russa de Futebol e no dia 5 de dezembro foi banido, junto com toda a delegação de atletas do país, dos Jogos de Inverno da Coreia do Sul pelo Comitê Olímpico Internacional, o COI, devido ao escândalo de doping que atingiu o país. Vitaly era ministro dos esportes da Rússia e, junto com as federações e outras autoridades, todos foram acusados de encobrirem o uso de substâncias ilícitas no país. Ao anunciar que vai deixar o cargo de cartola por pelo menos 6 meses, Vitaly Mutko disse que vai apelar ao Tribunal Arbitral do Esporte contra a decisão anunciada pelo COI no início do mês. Apesar de deixar o cargo de comandante supremo do futebol russo, o Cartola vai continuar como vice-primeiro-ministro do país, onde acumula a função de supervisor da preparação da Rússia para a Copa do Mundo, que acontece entre os dias 14 de junho e 15 de julho do ano que vem. Segundo o Comitê Olímpico Internacional, os atletas russos não poderão concorrer nos Jogos de Inverno da Coreia do Sul sob a bandeira russa devido ao escândalo. Eles vão participar das competições sob a bandeira olímpica e, caso subam ao alto do pódio, o hino do COI é que será executado. Só por hoje, Gabriel. Valeu, Celso. Até amanhã. Obrigado. E o Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Até já. Nós voltamos às 10 horas. Até lá. No Todo Seu hoje, 10h30 da noite, tem o som da cantora Fernanda Takai.